Boa noite, moçada. Tudo bem? Espero que tenham passado aí de ontem para hoje um dia bem bacana, né? Ontem nós iniciamos aí o nosso estudo sobre interpretação e hermenêutica e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema que é tão importante, né? É, mas antes eu queria comentar com vocês que no vídeo que eu mandei ontem, eu sugeri que nós continuássemos aí, né, nos encontrando por vídeo para dar um oi ou fazer alguma pergunta, né, que colocasse aí um vídeo rápido de 1 minuto, 2 minutos, que cabe no WhatsApp, né, para que a gente mate aí um pouco a saudade que é tamanha, né. E uma colega sugeriu que nós nos encontrássemos uma vez por semana pelo Zoom ou por uma outra plataforma digital que a gente pudesse conseguir falar um oi, tirar as dúvidas, né? Eu gostei da ideia, achei a ideia bacana, sem prejuízo das aulas no YouTube, que serão gravadas de qualquer forma, né? E serão disponibilizadas para vocês assistirem todos os dias na hora das aulas. Mas eu achei bacana e vamos ver se a gente faz uma experiência aí de toda segunda-feira no horário da aula, ou um pouquinho depois, né? Ou no começo ou ao final, nós entrarmos aí no Zoom ou até mesmo na câmera do celular, do WhatsApp, para tirarmos dúvidas ou fazer qualquer tipo de esclarecimento, ou matar a saudade mesmo, porque tá muito grande, né, moçada? E até que a gente possa encontrar fisicamente outra vez, nós vamos aí arrumando meios, formas de ficarmos felizes, né? Aquecemos a nossa alma com a presença um do outro nas nossas vidas, né? Então, segunda-feira que vem eu vou chamá-los, vou fazer um convite, mas lembrem-se que ninguém é obrigado a entrar, né, nem a participar. Aqui é somente um momento para a gente matar um pouco mesmo essa saudade. Todas as aulas serão disponibilizadas, continuarão a ser no YouTube, pelo WhatsApp, no horário da aula de vocês, certo? Bom, moçada, a aula passada nós falamos sobre o conflito das leis no espaço, que é o direito interespacial, terminamos. E hoje nós vamos falar sobre a interpretação do direito, que nós já demos início numa nota introdutória à aula passada, quando nós dissemos aí, né, que como todo objeto cultural, o direito também ele encerra alguns significados e interpretar o direito representa, né, revelar aí o seu sentido e o seu alcance, né? E hoje nós vamos falar, então, já na nossa aula número 13, né, sobre a vontade do legislador e o que se chama de mens legis, né? Tá tendo a apostila, vocês podem acompanhar, tá? Então, qual que é o sentido da lei? Bom, há questões na hermenêutica jurídica que exigem, né, opção doutrinária do intérprete, e entre elas destaca-se a indagação sobre o sentido da lei. Então é uma pergunta, né? O intérprete ele deve pesquisar a vontade do legislador, que quando a elaboração volitivamente o fez, né? Ou o pensamento da lei propriamente dita. Então, o estudo da presente questão deu origem aí ao que nós chamamos de métodos de interpretação. Bom, o primeiro método de interpretação é a interpretação declarativa. Vamos lá, moçada. Nem sempre o legislador ele bem se utiliza aí dos vocábulos, né, ao compor os atos legislativos. Muitas vezes o legislador até se expressa mal. Conforme nós já até comentamos em sala de aula, o legislador nem sempre, e na maioria das vezes não é, um profissional jurídico.
E até chegamos a dizer, né, alguns legisladores, eles precisam, tanto no âmbito municipal, estadual, quanto federal, eles precisam, às vezes, de assessores jurídicos para ajudá-los. Então, porque eles se expressam mal, né? A gente sabe que uma palavra, uma vírgula, um ponto fora do lugar pode mudar totalmente a interpretação do sentido e do alcance da própria norma. Então, ele se utiliza, né, o legislador, com impropriedade, né, os termos. Quando ele dosa as palavras com adequação aos significados, né, que ele deseja imprimir na lei, aí nós falamos que a interpretação é declarativa, né? O intérprete, ele chega, né, à constatação de que as palavras expressam com a medida exata o espírito da lei. Tá? Então, essa é a primeira forma de interpretação, método que seria declarativo. Outro tipo de interpretação é a interpretação restritiva. Quando ocorre, porém, né, que o legislador ele é infeliz ao redigir o ato normativo, dizendo mais do que ele queria dizer, aí a interpretação é restritiva, pois o intérprete ele elimina aí a amplitude das palavras. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a lei coloque, né, descendente. Só para fazer um parênteses, nós sabemos que os descendentes, ou seja, lá na linha, né, de vocação da ordem hereditária, nós temos os ascendentes, que são os pais, os avós, os bisavós, né? Nós temos os descendentes, que são os filhos, os netos, os bisnetos, e temos os colaterais, que são os irmãos, os tios, os sobrinhos, os primos. Então, vamos imaginar que o legislador coloque assim, o descendente, né? Quando, na realidade, ele queria dizer somente do filho. Então, quando ele coloca descendente, ele amplia o conceito para outros tipos de descendentes que não somente o filho. Mas lá na norma, a norma só dizia respeito ao próprio filho. Então, o legislador, nesse caso, ele é infeliz quando ele vai redigir o texto normativo e ele diz mais do que ele queria dizer. Então, ele coloca descendente quando ele queria somente colocar filho, né? Então, eu tenho que fazer uma interpretação dessa norma, porque não cabem outros descendentes, de forma restritiva, né? E aí, esse exemplo é um exemplo bem bacana. Outra forma de interpretação, que nós até comentamos também em aula, é a interpretação extensiva, né? Que é a hipótese contrária à interpretação restritiva, tá? Nesse caso, o intérprete, ele constata que o legislador utilizou-se, né, com impropriedade dos termos, ou seja, ele está dizendo menos do que ele queria afirmar. Então, quando ocorre tal hipótese, né, o intérprete ele alargará aí o campo de incidência da norma, tá? Em relação aos seus termos. O exemplo anterior é útil também nesse caso de interpretação extensiva. Vamos imaginar se o legislador, desejando, né, referir-se a descendentes, ele acaba empregando somente o vocábulo filho. Então, ele quer que na norma tem uma proteção de todos os descendentes, né? Filhos, netos e bisnetos. Mas ele acaba utilizando o termo somente filho. Então, eu faço aí uma interpretação dessa norma extensiva, né, também aos outros descendentes que no texto normativo caberia, tá? Quanto à fonte, moçada, a interpretação do direito, ela pode ser autêntica, doutrinária e judicial. Também ela é denominada de legislativa, né? A interpretação autêntica é aquela que emana do próprio órgão competente, tá?
para a edição do ato interpretado. Então, um exemplo: se o ato interpretado for uma lei, caberá ao legislativo a interpretação. Então, eu posso dizer que a fonte é autêntica, né? Porque se for uma norma que foi elaborada pelo Poder Executivo, então cabe ao Executivo, no decreto, na medida provisória, né, a interpretação. E ela também, essa fonte autêntica, né, ela também pode ser chamada de legislativa, porque ela emana aí do próprio órgão competente para a edição do ato interpretado. Então, por isso que eu dei esse exemplo, né? Se o ato interpretado for uma lei, cabe ao legislativo. Se for um decreto, uma medida provisória, cabe ao executivo interpretado. Bom, um outro tema é sobre o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB. Né? Esse artigo 5º trata da obrigatoriedade, né, de se aplicá-lo ou não. Então, esse citado artigo, esse citado dispositivo, ele determina que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, é muito importante a gente saber disso, né? A obrigatoriedade do artigo 5º da LINDB, né? O artigo, ele determina que quando o juiz for aplicar a lei, ele tem que atender aos fins sociais dessa lei e também, né, às exigências do bem comum. Bom, o que é isso, né? A doutrina, ela se divide em duas grandes correntes, né, ao examinar a questão da obrigatoriedade das normas de interpretação. Então, porque esse artigo 5º é uma norma de interpretação, que diz ao legislador, você vai interpretar a norma de acordo, né, com os fins sociais, se ela atende ou em relação às exigências do bem comum. Então, existe aí essa divisão, né, dessas duas grandes correntes sobre se é obrigatório eu aplicar essa norma, né, de interpretação que é incluída aí pelo legislador nos códigos, né? Então faz parte do consenso dos autores que o assunto ele pertence à doutrina, né? Pois a doutrina cabe, né, orientar sobre os princípios e os critérios de interpretação e não a própria norma, né, conforme o artigo 5º. Então, o legislador brasileiro ele é parcimonioso, né, a esse respeito. São poucas e contáveis também as disposições dessa ordem, né, em nosso sistema jurídico. Que ordem? Dessa de obrigar, né, ao juiz que ele utilize o artigo 5º, que é de quando aplicar uma norma, o juiz vai atender às exigências do bem comum e a sua função social. Existem alguns autores que entendem que os dispositivos que fixam normas sobre interpretação têm valor apenas de aconselhamento, ou seja, o juiz não teria que seguir essa norma de interpretação. Bom, oficialmente, né, através desse artigo 5º da LINDB, o sistema jurídico brasileiro ele rompeu com a exegese tradicional, que impedia, né, o intérprete de conciliar aí os textos, né, com as exigências dos casos concretos. E o juiz, moçada, ele deixaria, sim, aquela condição de ente, né, inanimado, né, que reduz o juiz apenas a uma condição de operador de máquinas automáticas. Né? Então, ao juiz não cumpre mais assumir essa atitude passiva, né, diante do direito e dos fatos. O intérprete ele passa a ser também um agente capaz e eficaz,
né, no progresso aí das instituições jurídicas e na aplicação dos princípios aí da moderna democracia social, que é a finalidade última, né, e que tende aí o nosso direito sob a filosofia de fins sociais e bem comum. Então, o intérprete ele deve examinar os fins que a lei vai realizar, né, sem considerar a vontade do legislador. E esses fins eles devem atender aos interesses da coletividade. Bom, nós chegamos a comentar lá passada que o juiz ele sai desse papel de ser um mero aplicador de uma norma fria, né? E ele vai atrás, além, né, do seu próprio gabinete, conhecer a comunidade em que ele vive, para que ele seja também aí um agente transformador dessa sociedade por meio da sua interpretação. A expressão do artigo 5º da LINDB, que fala de fins sociais, visa, né, eliminar a possibilidade aí de que meros caprichos pessoais possam surgir, né, em detrimento da coletividade. Então, quando houver um conflito entre o interesse individual e o social, o interesse social deve prevalecer. Tá? Então, tal colocação também não tem a finalidade aí de esmagar o indivíduo, né, em favor de um elemento social. Há situações em que o individual pode prevalecer, de acordo até com os critérios fixados pelo próprio legislador. Tá? Então, ou seja, fechando aqui para nós resumirmos essa primeira parte, né, o legislador ele não é obrigado, né, a cumprir uma norma que condiz, né, com a interpretação do direito em que ele está analisando, ou seja, ele não é obrigado a aplicar o artigo 5º da LINDB, porque o artigo 5º diz que tem que atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser um agente, né, de proteção dessa sociedade e verificar, sim, né, que quando o artigo 5º da LINDB fala de fins sociais, a ideia é eliminar aí as possibilidades, né, de que os interesses individuais sempre se sobressaem em relação aos interesses coletivos. Então, o juiz tem que ficar também, né, atento, né, em que situações, quando da interpretação, ele então vem interpretar de acordo aí com as exigências do bem comum e também dos fins sociais, tá? Bom, agora nós vamos passar para um outro tema, que é a interpretação dos negócios jurídicos. Esse tema é um pouquinho mais complexo, mas eu vou tentar falar com calma para vocês entenderem. Caso isso não aconteça, na próxima aula a gente volta com mais calma, né? Bom, moçada, o campo de estudo da hermenêutica jurídica, ela alcança também os negócios jurídicos, que aqui, a título de exemplo, nós vamos trabalhar com os contratos. Existem outros tipos de negócios jurídicos, vocês vão estudar aí no segundo período, mas vamos colocar os contratos, porque todos vocês conhecem, a título de exemplo, para ficar mais fácil o entendimento, né? Bom, os princípios aplicáveis às leis, né, não aproveitam aí os negócios jurídicos e vice-versa. Então, eu não pego os princípios de interpretação que eu aplico às normas para aplicar aos negócios jurídicos, embora aos contratos, negócios jurídicos também cabem aí uma interpretação. Então, destaca-se, né, alguns critérios a serem considerados aí no momento da interpretação do negócio jurídico, do contrato, como eu devo interpretar um contrato. O primeiro princípio é o princípio da integração. É indispensável, né, a interpretação sistemática, tá, do conteúdo integral do contrato, do negócio jurídico. O intérprete ele deverá examinar cada parte do conjunto
em conexão com as demais. Eu costumo falar muito com meus alunos de contratos que quando eu vou fazer uma interpretação de um contrato, eu não posso fazer leitura de cláusulas em separado. Eu tenho que fazer uma leitura do todo, porque para poder entender e interpretar melhor cada cláusula em separado. Vamos imaginar que você pega uma cláusula separada e lá traz um benefício maior ao vendedor do que ao comprador, e precisa ter um equilíbrio entre as partes, né? Se você ler só essa cláusula, você pode até determinar numa interpretação que seja uma cláusula abusiva. Mas se você fizer uma leitura do todo, né, usar um princípio de integração para interpretar o contrato, o negócio jurídico, você pode ver que lá, depois de umas 2, 3 cláusulas, vai aparecer também essa mesma obrigação que foi dada ao comprador também para o vendedor. Então, eu tenho que examinar, né, cada parte do conjunto sempre em conexão com os demais, tá? Outro princípio de interpretação dos negócios jurídicos é o princípio da fixação genérica. Bom, na apuração aí, né, do real sentido do negócio jurídico, não se deve levar em consideração ao que é pessoal a cada figurante ou destinatário, né? O que quer dizer isso? O intérprete ele deverá fixar-se, né, primeiramente no texto, tá? E não nas partes, né? No texto que foi aí escrito, né? E examinando os elementos gramaticais, tá? Desse texto. E depois a lei pertinente à matéria. Então, nós temos aí no Código Civil normas que condizem a contrato de compra e venda, contrato de permuta, contrato de doação, aí podendo, inclusive, se for necessário, né, até recorrer aos usos e costumes do lugar, porque às vezes nós vamos encontrar alguns contratos que os usos e costumes são diferentes de estado para estado. Então, esse foi o princípio aí da fixação genérica. O próximo é o princípio da classificação técnica, né? Então, com apoio aí no conhecimento fornecido pela doutrina e pela lei, né, o intérprete ele vai classificar o negócio jurídico a fim de determinar aí as consequências jurídicas. Depois, com calma, nós vamos estudar isso, né? Na interpretação dos contratos, moçada, destacam-se as chamadas aí teoria objetiva ou da declaração e a teoria subjetiva ou a teoria da vontade. Ao considerar que um contrato faz lei entre as partes, o que as partes acordam deve ser cumprido, deve ser obrigatório, né? A teoria objetiva, ela preconiza a interpretação objetiva, né? Analogamente aí ao processo de interpretação da lei, pelo qual eu não posso levar em conta o pensamento do legislador. Então, os adeptos, né, dessa teoria, eles distinguem aí a vontade, né, psicológica da vontade jurídica, tá? O que quer dizer isso? Enquanto a vontade psicológica ela é impossível, né, de ser reconstituída, como é que eu vou entrar, né, dentro da cabeça da pessoa que contratou para saber exatamente o que é que ela estava pensando quando ela escreveu aquele contrato, né? Então, desculpa, é impossível, né, eu reconstituir uma vontade que é uma vontade psicológica. Então, eu vou ter que recorrer a uma segunda, que é a vontade jurídica, né, é, pela qual devem prevalecer aí tão somente as construções gramaticais, né, sem qualquer remissão aí à intenção. Então, o que quer dizer isso? O intérprete ele vai pegar o texto da lei que foi declarado e não aquilo que está escrito, né, e não a intenção das partes, porque ele não tem como analisar a intenção
que é a boa-fé subjetiva, é aquilo que está dentro de nós, né? E a objetividade, que é a teoria da declaração, que é aquilo que foi efetivamente escrito. Eu vou pedir aqui licença só para fazer contar um caso que eu já comentei com vocês uma vez em sala de aula. Uma vez eu participei de uma audiência em que estava sob análise aí a interpretação de um contrato, em que o vendedor, quem escreveu o contrato, declarou, né, por escrito, colocou uma cláusula de rescisão, dando a ele, né, o direito de rescindir pagando uma multa de 10% em relação ao valor total do contrato e dando ao comprador a multa de 90% caso ele queira rescindir. Aí chegou na audiência, né, o juiz perguntou para as partes, vendedor, você que elaborou o contrato, declarou essa vontade por escrito? Ele falou sim. Ele falou, mas tem uma cláusula aqui que é totalmente abusiva, que te dá 10%, né, de multa e dá 90% para o comprador. Então, ela desequilibra a relação, ela é considerada abusiva. E aí o vendedor disse, olha, eu não tive a intenção, né, que essa vontade psicológica de efetivamente prejudicá-lo, mas o fez por meio da declaração, que é a objetividade, tá? Então, a interpretação literal do texto, né, é condenada, né? E a subordinação do intérprete, tá, ao conteúdo semântico aí dos vocábulos, né, é condicionada à plena adequação das palavras aí do elemento volitivo, tá? Então, a confirmar a tese aí, né, de que o direito, ele muitas vezes, ele abandona suas características de exterioridade pela pesquisa do elemento vontade, né? O legislador, seguindo aí a melhor doutrina, tem até um artigo que vocês vão estudar no segundo período, que é o 112 do Código Civil, ele consagrou a teoria subjetiva, quando ele preceituou o seguinte, ele fala, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Mas quando ele diz isso, ele quer dizer a vontade das partes. Então, vamos imaginar, eu tenho comprador e vendedor que querem fazer um contrato e um terceiro escreve esse texto. Quando o juiz vai interpretá-lo, o texto não condiz com a vontade das partes. Então, ele pergunta, a intenção das partes, e não só de uma delas, né, era que, por exemplo, os juros fossem de 1%, se sim, e no texto saiu de forma diferente, então a gente aplica a teoria subjetiva, né, que diz, né, que vou atender, né, mais a intenção das partes do que efetivamente o que está literalmente aí escrito no contrato. Outra importante inovação hermenêutica, né, também incorporou aí ao nosso ordenamento jurídico por meio do Código Civil atual, que está lá no artigo 113, que também, calma, vocês vão estudar, né, semestre que vem, mas ele determina a interpretação dos negócios jurídicos de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, né? Ou seja, em conformidade aí com os critérios de lealdade e honestidade. Então, conferiu-se assim, né, ao juiz o papel não apenas aí de verificar a vontade dos declarantes, né, mas também poder aí de ajustar o acordo às exigências da boa-fé objetiva, aquilo que efetivamente está literalmente no texto do contrato do negócio jurídico. Bom, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos da interpretação do direito. Vamos fazer uma nota introdutória rapidinho. Na interpretação do direito positivo, né, o técnico ele recorre a vários elementos que são necessários aí à compreensão da norma jurídica. Entre eles o gramatical, também chamado de literal, né, ou filológico, né, o sistemático, o histórico e o teleológico. Então, na decodificação da mensagem,
o intérprete ele alcança o seu objetivo adotando, às vezes, apenas o elemento gramatical e o lógico. Tá? Outras vezes, a complexidade normativa leva-o, né, a esgotar todos os recursos aí que ele dispõe. Então, é muito importante, né, em qualquer caso, que se conscientize, né, de que a interpretação de uma atividade intelectual ela é única. Né? Os elementos ajudam, né, uns aos outros, combinam-se, né, controlam-se reciprocamente e assim, né, todos contribuem de alguma forma para a averiguação aí do sentido legislativo. Então, todo o esforço deve ser feito no sentido de se alcançar a máxima individualização da regra geral. Esse é o nosso tema da aula que vem, que é o elemento gramatical de interpretação do direito. Bom, moçada, vou parando por aqui. Fiquem com Deus. Tenham aí um bom finalzinho de noite, né? Qualquer dúvida, eu estou 24 horas de plantão à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos. Me chamem, né? Tem aluno até que me chama meia-noite, 1 hora da manhã, no sábado, no domingo. Um dia desse me perguntaram, você não se incomoda? Eu falei, não, porque se o aluno te procura qualquer horário, é o horário que ele efetivamente está precisando, e aí eu estou aqui para servi-los, tá? Então, contem sempre comigo. Um beijo e até sexta-feira.